Então, Hebreus 11, verso 23. Diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Vamos ler novamente, irmãos? Hebreus 11, 23, acompanha aí. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abra nossa mente e coração, que teu Espírito tenha liberdade. Nós oramos para que essa liberdade seja derramada sobre nós, que os nossos corações estejam aptos, preparados, arados para receber a semente do Evangelho. Nos abençoe, Senhor, nos edifica, nos capacita, nos restaura, nos transforma por meio dessa palavra essa manhã. Abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe cada um deles essa manhã, que o Senhor possa edificá-los em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, Hebreus 11, como nós já tivemos algumas ministrações, ele tem como foco aqui os heróis da fé. Hebreus 11 tem esse principal tema, os heróis da fé. E o texto, ele vai contar de uma forma abreviada, Hebreus 11, a história de vários irmãos na fé. E eu estava até conversando com a minha esposa ontem, como é interessante, né? Você pega os heróis da fé e você vê homens, você vê uma mulher citada, chamada Raabe, que era uma prostituta citada como heróis da fé. Olha que coisa, né? Então, mulherada, a ideia de que a Bíblia é machista, isso já cai por terra, porque não só Raabe, mas tivemos Esther, tivemos Ruth. Então a Bíblia, ela, de uma certa forma, ela traz também toda mulher que se destacou em ser obediente à voz de Deus. E nós temos aqui na história dos heróis da fé, uma única mulher, chamada Raabe, que faz parte dos heróis da fé. Ela é citada como os heróis da fé pela sua história, pelo que ela fez, a forma que ela atuou, que protegeu o povo de Deus. E esses heróis da fé aqui tiveram escolhas, irmãos, que impactaram as suas vidas. E dentro desses homens de fé está um homem chamado Moisés. A sua história, ela começa com os pais tementes a Deus. Irmão, eu estava meditando nesse texto e eu estava até conversando um pouco com a Luzia ontem, estudando, né? Ela perguntou, como é que você prepara o sermão? E aí eu venho aqui, eu pego o texto, eu estudo o texto, eu vou lá para a história, pego o contexto e tal, pego os livros de estudo que eu tenho aqui. Então a gente tem um suporte, né? Para que a gente possa trazer para a igreja um pouco do contexto, para que a gente possa compreender aquilo que a gente está lendo de fato. E a gente meditando um pouquinho ali, eu meditando um pouco nos estudos, no que eu puxei, me aprofundei, a gente fica a gente passa, quando a gente lê a Bíblia, despercebido por muitas coisas, principalmente quando se trata da vida dos pais de Moisés. Porque os pais de Moisés eram tementes a Deus. E os pais de Moisés, irmãos, eles agiram pela fé, escondendo o seu filho. E escondendo o seu filho, quando ainda era pequeno, porque houve um decreto de Faraó em eliminar os meninos judeus daquela época. Por quê? Porque o povo judeu estava crescendo no Egito, eles eram numerosos. O povo egípcio estava preocupado com aquela situação, que o povo judeu crescendo poderia se rebelar contra eles, por ser maioria. O que Faraó manda fazer? Faz o seguinte:
pega todas as crianças pequenas, meninos inclusive, meninos, e lança no rio Nilo. E aí, Arão, não é Arão, é Arão, A-N-R-A-O, e Joquebede, que são os pais de Moisés, movido pela fé, tiveram uma atitude de esconder o menino. E deixaram ali o menino no rio Nilo. Você conhece a história, não vou me aprofundar, está lá em Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Mas, resumindo aqui, qual que é a história de Moisés, como que ela começa lá no Egito? Faraó dá esse decreto, e aí os pais, ou a mãe diretamente, vai no rio Nilo, coloca o seu filho dentro do cesto. E aí quando a filha de Faraó vai se banhar no rio, ela vê aquele cesto, ela vê aquela criança dentro do cesto, e a irmã estava só olhando de longe. E ela teve, a Bíblia diz que a filha de Faraó teve pena da criança. Olha como Deus, irmão, atua. Olha como Deus opera, porque a ordem de Faraó era qual? Matar. Ela era filha de Faraó. Então ela sabia que o decreto do seu pai era eliminar os meninos. Só que o texto diz que ela teve pena. Isso mostra como Deus pode operar, independentemente de coração que seja. E aí Deus operou, fez com que aquela mulher tivesse compaixão ali de Moisés, naquele cesto, não o lançasse no rio, não matasse ele. E aí a irmã viu aquela cena. E a irmã foi até aquela situação. E aí elas começam a conversar, e pergunta se conhece a mãe, e vai atrás da mãe, que era Joquebede. Joquebede chega diante da filha de Faraó, e a filha de Faraó, olha, eu vou adotar essa criança aqui. Então o que você vai fazer? Você vai levar para a tua casa, porque o decreto de Faraó é matar os meninos. Você vai cuidar desse menino, então até que esse período aí passe, assim eu imagino. E quando ele tiver já adulto, você vai trazer para mim, porque eu vou adotar ele. Ele vai ser parte da família egípcia. Então, os pais de Moisés, irmão, têm essa responsabilidade. Essa responsabilidade de cuidar de Moisés, de ensinar ele sobre as coisas de Deus, sobre quem é Deus, quem ele deveria adorar. E os pais já sabendo que eles deveriam entregá-lo à filha do rei, mas ali os pais começam a ensinar sobre as coisas de Deus, as promessas de Deus. E Moisés cresce com essa identidade. E aí Moisés é entregue à filha de Faraó já na sua vida adulta. E a vida de Moisés, irmão, lá no palácio, talvez era uma vida que todos daquela época desejavam. E de fato todos. Por quê? Ser filho da princesa, né, filho da filha de Faraó, meu irmão, é entender que nada vai faltar para você. É entender que você não teria falta de nada. Tudo aquilo que a riqueza poderia te dar, era possível você ter. Então todos daquela época, ou quem daquela época, não desejava ser Moisés. Mas vou repetir mais, Moisés, irmão, tinha algo dentro dele que não aceitava e não permitia se acomodar a ser filha de uma princesa egípcia. E aí é onde eu entro com vocês. Eu creio, irmão, que isso é fruto dos pais. É fruto dos pais de Moisés, porque eles cuidaram de Moisés até a sua vida adulta, antes de entregar para a filha de Faraó. Arão, irmão, e Joquebede tiveram um papel, irmão, fundamental na vida do seu filho. E aqui fica um ensinamento para os pais dessa casa, para nós. Olha que coisa poderosa, irmão, quando você instrui seu filho, quando você desde pequeno instrui o evangelho, instrui sobre Deus e fala sobre Deus, ensina sobre a lei de Deus, as promessas de Deus. Quando essa criança cresce, ela já cresce com uma identidade celestial, com um pensamento correto, com um coração correto. Os pais de Faraó tiveram um papel importante na vida de Moisés. Sem dúvida, irmão, Deus estava no controle, sem dúvida. Mas Deus usou os pais de Moisés para ensiná-lo a ter uma fé nas promessas eternas do Deus Todo-Poderoso.
Os pais diariamente diziam: olha, você vai ser entregue à filha de Faraó, você vai para o palácio egípcio, mas olha, lembre-se de quem você é. Lembre-se do Deus que você serve. Não é os deuses do egípcio, não é os deuses que eles vão te apresentar, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então os pais ministravam isso diariamente. E isso fez com que Moisés, irmão, olhasse a vida com uma perspectiva eterna e não terrena. E esse é o maior desafio de cada um de nós, queridos. Porque todos nós aqui, ou todo aquele que deseja caminhar com o Senhor, irmão, terá que fazer escolha. E muitas dessas escolhas serão desafiadoras. Escolhas podem mudar o rumo da nossa vida. Escolhas podem mudar o rumo da vida das pessoas que estão em nossa volta. Escolha muda. Queridos, nós precisamos entender que a caminhada cristã, ela vai exigir de nós escolhas. Escolhas terrenas que terão recompensas terrenas, porém passageiras. Escolhas eternas que terão recompensas eternas. Nós temos duas escolhas nessa vida, nessa caminhada, nesse trajeto, nessa jornada, nessa missão de vida. Ou nós escolhemos as coisas terrenas, que porém são passageiras, que pode de alguma forma nos trazer algum benefício, suprir alguma necessidade, mas que no fim é passageiro. Ou nós escolheremos ou nós teremos as escolhas eternas, que no fim delas serão eternas, não é passageiras. E essas escolhas, pode ter certeza, nos dará muito mais benefícios do que a terrena. Então, ao você ler Hebreus 11, irmãos, você vai ver homens que tiveram o quê? Escolhas. E escolhas que aos olhos de outras pessoas é loucura. Vamos aqui, irmão, analisar um exemplo. Eu poderia pegar vários exemplos aqui, como Enoque, como Abraão. Olha aí Abraão, deixando sua terra, sua parentela e obedecendo uma voz de Deus, sem saber para onde iria, sem saber o que estaria à frente, mas ele escolheu obedecer a Deus e foi. Mas hoje nós vamos falar apenas de um homem, e vamos trazer a lição de vida que ele teve para uma realidade nossa. Nós vamos falar de Moisés. Vai para o verso 24, vai lá. O verso 24, o que diz aí? Pela fé, Moisés o quê? Já adulto, recusou ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Irmão, você tem noção do que é ser filho de um membro do Palácio Real egípcio daquela época? Irmão, será que você passa pela tua cabeça o que é estar num palácio egípcio na época de Moisés? Moisés tinha melhor educação. Moisés tinha reconhecimento pela sociedade de fazer parte de uma linhagem egípcia. Moisés tinha servos para fazer tudo o que ele mandasse ou pedisse. Moisés era considerado, irmão, um príncipe no Egito. Moisés, ele tinha tudo do bom, tudo do melhor, tudo que ele quisesse ou queria estava disponível a ele. Mas o que o texto diz? Moisés, pela fé, recusou ser chamado filho da filha de quem? De Faraó. Irmão, Moisés recusou coisas que talvez muitas pessoas não recusariam. Principalmente a geração dos nossos dias que procura status. Principalmente a geração dos nossos dias que procura riqueza. Principalmente a geração dos nossos dias que procuram aceitação. Quem aqui teria essa mesma ousadia de estar diante de uma escolha dessa e dizer para essa escolha: olha, mesmo eu sabendo que posso ter a melhor educação, a melhor posição social, política, pode ser de repente um herdeiro de Faraó, eu rejeito todas essas coisas.
Eu rejeito tudo aquilo que é terreno. Eu rejeito tudo aquilo que me traz um benefício passageiro. É o que nós estamos vendo na vida de Moisés aqui, irmão. E sabe o que é o mais interessante? Que Moisés, além de recusar, irmão, ser chamado de príncipe do Egito, ele abre mão de tudo isso. O texto vai dizer no verso 25, vai para o verso 25. Ele diz assim: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Na versão NLTH, diz assim: Moisés achou que era muito melhor sofrer desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Irmão, olha que coisa louca. Moisés tinha as duas escolhas. Ou ele continua no palácio desfrutando dos prazeres que ele tinha, ou ele abre mão desses prazeres para viver uma vida em obediência a Deus. Ele tinha duas escolhas. Você já parou, irmão, para se colocar no lugar de Moisés? Eu tenho uma situação aqui que tudo que eu almejo na minha vida terrena eu posso ter, mas eu tenho uma situação que eu preciso tomar uma decisão, que essa decisão ela pode impactar nisso aqui, em coisas que eu almejei a vida inteira. E se eu escolher isso aqui, que é uma escolha eterna, que é uma escolha celestial, vai impactar nisso. Moisés tinha um conflito interno, irmão. Mas Moisés, ele tinha um coração totalmente transformado, porque os pais fizeram um bom papel na vida dele. Moisés tinha um conflito muito grande, porque ele sabia em seu coração que ele fazia parte do povo de Deus. Moisés estava no Egito, Moisés estava no palácio, mas Moisés olhava para tudo que ele tinha, e ele olhava para dentro de si, olhava para tudo aquilo que os seus pais o ensinaram, que ele se desenvolveu aprendendo, e diz assim: olha, isso aqui não tem sentido para mim. Enquanto o meu povo está ali sofrendo, enquanto o meu povo está ali sendo escravizado, os hebreus estavam sendo escravizados pelos egípcios. Moisés olhava para ele, sendo ele também um hebreu, e dizendo: não, eu estou no lugar errado, não foi isso que os meus pais ensinaram, não foi isso que nós aprendemos nas escrituras. Esse aqui não é o meu lugar, eu não fui chamado, escolhido, eu não nasci para viver essa vida pecaminosa, passageiros, apenas pensando nos prazeres passageiros. Esse era o conflito de Moisés, irmão. E ele vendo o seu povo sendo maltratado, judiado, humilhado, ele olha para aquela situação, irmão. Ele diz assim: olha, tudo isso que eu tenho não me faz sentir feliz vendo o meu povo sofrendo. Moisés não aceitava, irmãos, a vida que ele tinha enquanto o seu povo sofria. Moisés, irmão, sabia que o sofrimento do seu povo era passageiro. Moisés olhava para o povo e lembrava dos ensinamentos dos seus pais e dizia: tudo isso que o povo está vivendo, Deus liberou um decreto, isso vai ser passageiro, esse povo vai sair dessa situação, Deus vai libertar esse povo, Deus vai tirar esse povo daí, porque Deus tem uma promessa para o seu povo, e eu quero fazer parte disso. Então o que ele teve que fazer? Abrir mão de tudo o que qualquer pessoa deseja ter na sua vida: status, poder, segurança financeira. E isso só é possível, irmão, não por uma mente racional. Ninguém abre mão de coisas passageiras e abre mão de benefícios que vai trazer para a sua vida um conforto, uma realidade que você talvez almejou, por abrir, dizendo: não, eu vou abrir mão disso aqui porque eu prefiro sofrer. Não, ninguém faz isso em sã consciência.
Isso é um ato, é a graça de Deus agindo na vida da pessoa. Por isso o texto diz, pela fé. Moisés agiu pela fé. Moisés não acordou de manhã e falou assim, cansei dessa vida aqui, cansei de ter tudo. Cansei de acordar tarde, comer as melhores comidas, cansei de ter tudo o que eu almejava. Não, ninguém cansa disso, pelo contrário, o rico, enquanto mais dinheiro ele tem, melhor, mais ele quer, mais ele possui. A Bíblia diz, pela fé, Moisés um dia parou para pensar, eu creio, irmão, disse assim, olha, não vale a pena. Ele via o povo sofrendo, ele lembrava das promessas de Deus, ele lembrava de tudo aquilo que foi ensinado pelos seus pais, falando do seu povo, que esse povo seria um povo que pisaria numa terra prometida. Irmão, e Moisés disse assim, eu não quero ficar aqui não, eu quero ir aqui. Mas eu tenho que ter uma escolha, eu tenho que escolher, eu tenho que decidir. E Moisés, movido pela fé. Irmão, quem que abre mão das coisas passageiras, que de uma certa forma muitas coisas são benéficas à sua vida terrena, quem abre mão disso é quem é movido pela fé, irmão. Ninguém abre mão por abrir. Ninguém abre mão das coisas terrenas, daquilo que satisfaz seus desejos, seus anseios, seus interesses, por abrir. É pela fé que você age. Moisés decidiu viver, irmão, pela fé. Moisés não ansiava uma recompensa terrena. Ele olhava para a tua vida e falava assim, não compensa isso aqui para mim. Isso para mim não é suficiente. Isso para mim não me traz felicidade, não me traz alegria alguma. Pelo contrário, eu estou vendo o povo de Deus sofrer e eu não posso aceitar isso. Essa é a vida, irmão, que todos nós devemos viver. Jesus disse em Mateus 6, 19 e 21, não ajuntai tesouro aonde? Na terra, mas ajuntai tesouro no céu. Isso é escolha. Moisés entendeu que lá no palácio, ele poderia ter todo tipo de tesouro, ele poderia ter todo tipo de recompensa, mas ele olha para dentro de si, ele olha para as promessas de Deus, para o seu Deus, e diz, não vale a pena viver isso, eu vou abrir mão disso. Porque o que essas recompensas terrenas me dão, pode me dar, é passageira. Por isso, irmão, que o livro de Hebreus diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos dessa vida, que são passageiras e momentâneas, não podem ser comparadas com a glória que será revelada a ele. Então todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa entender isso essa manhã, que a tua vida, a tua jornada, a tua missão na terra, irmão, precisa ter uma perspectiva futura, celestial e eterna, porque enquanto você viver a tua vida terrena baseada nos olhos terrenos, que sentido isso? Qual é o sentido de nós termos se voltado para Deus, se não é viver para Ele, se não é se dar a Ele, se não é morrer por Ele? Qual é o sentido da nossa vida aqui, irmão? Por que igreja que prega sobre bênçãos terrenas prosperam e cresce cada vez mais? Porque é isso que o povo quer. É isso que o povo anseia e deseja. Bênçãos, campanhas de bênçãos, campanhas de prosperidade. Porque é isso que as pessoas estão procurando. Elas não querem Cristo, elas não querem o Evangelho, elas não querem abrir mão das riquezas terrenas passageiras pelas riquezas eternas. Moisés abriu mão, irmão. E isso só é possível para aqueles que colocam seus olhos nas recompensas eternas e não terrenas. E isso foi o que Moisés fez. O verso 26 vai dizer, vai lá para o verso 26. Vai dizer assim, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a sua recompensa. Eu vou repetir o verso na NLTH. Moisés já achou que era muito melhor sofrer o desprezo
por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Queridos, o cristão, ele tem uma missão nessa terra. Você tem uma missão nessa terra. E a missão nossa, de todo cristão, é glorificar o nome de Jesus Cristo. O cristão precisa entender que a sua missão não é agradar a si mesmo. O cristão tem a missão de agradar o seu Senhor. Agradar a Deus, agradar o seu Criador. E isso vai exigir de nós escolhas. Quem aqui está disposto a abrir mão, muitas vezes, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento que só te empurra para baixo? Eu não falo de casamento, porque casamento, irmão, a gente tem que orar para que Deus venha intervir e consertar. Mas falo de relacionamentos que estão se iniciando, que você vê que aquilo ali está levando você apenas para um lugar que não glorifica a Deus, mas um lugar que te afasta de Deus, de amizades, talvez amizades antigas que você precisa abrir mão, para que você possa viver uma vida segundo a palavra de Deus e não tentar agradar as pessoas. Eu já entendi que nessa caminhada eu preciso agradar o meu Senhor e não agradar pessoas. Eu entendi que essa caminhada e a missão que eu carrego da parte de Deus não é agradar todo mundo. Eu aprendi tarde, mas aprendi. A gente dá um bom testemunho é uma coisa. Agora, tentar agradar quem apenas pensa em si mesmo, não pensa em você, mas pensa somente em si, irmão, não vale a pena. Moisés, diz o texto, por amor ao Senhor, abriu mão de status, poder, segurança financeira. Para quê? Para agradar o Senhor. Não é isso que o texto diz? Ele diz, por amor a Cristo. O que você está disposto a abrir mão por amor a Cristo? O quê? Moisés abriu mão de tudo. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Moisés olhou para tudo que ele tinha, tudo que ele era, e falou assim, isso aqui não vale a pena para mim. O que vale a pena é o amor que eu tenho pelo meu Senhor. Eu abro mão de tudo que eu posso me apoiar, que eu posso ser, é status, é poder, é bem visto pela população, é ser bem visto pelas pessoas, para agradar o seu Senhor, por amor a Cristo. Irmão, só abre mão dessas coisas quem de fato ama a Cristo. Se você não abriu mão de pecado, se você não abriu mão dessa vida imoral, porque você não ama a Cristo. Porque se você amasse a Cristo, você abriria. Moisés abriu mão de tudo. Ele diz o texto, considerou a sua desonra. Irmão, sabe o que é ser desonrado? É ser menosprezado. É sair de um lugar de proteção para um lugar de sofrimento. Ele está dizendo, olha, ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ele está dizendo, sabe o que o texto está falando, irmão? O texto está falando assim, ó, ele preferiu sofrer. Ele preferiu estar junto com o povo de Deus, sofrendo, fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus, do que lá no Egito, tendo tudo o que ele poderia ter. Quem está entendendo? E sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. O que diz a parte B do verso? Porque contemplava a sua recompensa. Sabe por que tem muito cristão que não abre mão de coisas? E coisas que ferem os valores e os princípios de Deus, do seu Senhor, do seu Criador? Porque os seus olhos estão aqui na terra. Os olhos das pessoas estão aqui olhando. É no desejo, é na vontade, é no que eu quero, é no que eu posso. Só que o texto está falando, olha, Moisés abriu mão de tudo isso porque contemplava a sua recompensa eterna e não terrena. Irmão, não adianta você tentar convencer gente que está com os olhos na terra. A pior coisa é você debater e discutir com gente que tem olhos terrenos, porque não muda.
É só a graça de Deus, é só o poder de Deus que pode transformar aquela pessoa. Porque aqui, pela fé, Moisés fez isso. Nós precisamos, irmãos, dizer às pessoas, orar pelas pessoas, para que os olhos delas possam olhar para aquilo que é mais importante. É uma recompensa não terrena, é uma recompensa eterna. Porque contemplava a sua recompensa. Moisés olhava para dentro de si, ele olhava para as promessas de Deus, ele olhava para os planos de Deus futuro, para o povo de Deus, e pensava assim, não é isso que eu quero. Quando você vive o evangelho dessa forma, irmão, presta atenção. Quando você vive o evangelho com os olhos fixos nas promessas de Jesus, você abre mão fácil das coisas. Os olhos de Moisés estavam aonde? Eternidade. Não estava na terra, não estava no Egito, estava na eternidade, nas coisas futuras. Como diz o texto, na recompensa futura. E não acha, irmão, que Moisés abriu mão do ouro egípcio por um ouro de ruas celestiais. Porque, irmão, isso é a versão mais pobre de ser um cristão. Não, porque é melhor eu abrir mão dos ouros egípcios aqui, porque lá na cidade celestial diz que a rua vai ser de ouro, irmão. Essa é uma versão, um olhar bíblica muito pobre. Servir o Senhor e abrir mão de coisas terrenas, pensando nas coisas ainda que estão lá no céu de uma maneira terrena. Por quê? Porque vai ter rua de ouro, porque eu vou andar em rua de ouro, porque lá não sei o que de ouro, porque vai ter jaspinha, e vai ter... Não, irmão, nós não abrimos mão das coisas terrenas, pensando nas coisas celestiais com uma mente terrena. Quem está entendendo? Irmão, eu conheço muita gente que recebeu muitas palavras de Deus. Eu sou talvez um desses que recebeu muitas palavras de Deus. E muitas dessas palavras que essas pessoas receberam não se cumpriram, não se realizaram. Aí você se pergunta, mas se Deus falou, por que Deus não cumpriu, irmão? Não é a questão de se Deus... Irmão, existe um monte de fatores, se é Deus, se não é Deus. Mas nós vemos na vida de um homem aqui chamado Moisés, que tinha uma direção de Deus e uma palavra de Deus. Você vai pegar esse povo, você vai tirar ele daí e vai levar para a terra que eu prometi a vocês. Só que no meio disso tudo, o que acontece? Moisés falha, Moisés erra, ele bate na rocha, ele desobedece aquilo que Deus falou. Aí a pergunta que eu faço a todos vocês é, mas Deus não prometeu? Mas a escolha dele fez com que, infelizmente, ele não entrasse na terra prometida. Irmão, tem muitas pessoas que não vão entrar naquilo que Deus falou por causa das suas escolhas. Eu posso ser um dele, você pode ser um dele. Escolhas mudam os nossos destinos, irmão. E isso não quer dizer que é o fim da sua vida, porque Moisés, a vida de Moisés, irmão, não acaba na terra prometida. Porque Moisés não estava apenas interessado na terra prometida. Entende? Porque muitas pessoas querem a recompensa da promessa. Vocês estão entendendo, irmão? Estou falando de coisas materiais. Moisés não estava com os olhos no futuro dizendo, olha, Deus tem uma promessa para o seu povo, uma terra de descanso, de leite e mel. Essa terra vai ser uma terra próspera e eu vou rejeitar isso aqui para entrar nisso e viver isso. Moisés não estava pensando nessa recompensa, porque ele também seria materialista e terreno. Deus falou que tinha uma terra e Deus iria dar ao seu povo uma terra de descanso, uma terra que emanava leite e mel, uma terra de prosperidade. Glória a Deus por isso. Mas a escolha de Moisés não deixou ele entrar. Mas isso não é o fim. Porque tem muita gente que para no caminho. Tem muito crente que para no caminho, porque isso não se cumpriu, porque isso não veio, isso não se realizou, porque você fez escolhas erradas, mas a vida continua. Porque a nossa vida não se baseia apenas em palavras.
Vocês estão entendendo, irmão? Moisés tinha uma recompensa maior. Sabe qual que era a recompensa de Moisés, irmão? Quando o texto diz aqui que porque contemplava a sua recompensa, todos os profetas viviam a sua vida olhando para o Messias. Todos os profetas dedicavam a sua vida olhando não apenas em recompensas terrenas, uma terra, uma cidade, a Jerusalém, não. Todos os profetas apontavam para o Messias, para o Salvador. Tudo, todos. E esse, irmão, é o nosso maior desafio, o maior propósito de vida. A nossa vida não deve se basear nas promessas terrenas, que por mais que elas sejam boas e por mais que elas vão trazer benefícios, a nossa recompensa é maior do que essas coisas, irmão. Moisés não pisou na terra prometida, mas ele se encontrou com Cristo. O que é melhor? O que é melhor para você? Que as promessas se cumpram, as promessas terrenas? Ah, mas Deus falou, isso, a sua vida se resume nisso? Não, e mesmo que isso não se cumpra, mesmo que isso não venha, mesmo que isso não se concretize, lembre-se de que ainda existe uma recompensa maior, que é estar diante do seu Criador, que é estar diante do Deus Todo-Poderoso. Moisés não entrou na terra prometida, mas e daí? Ele se encontrou com o seu Criador. O que é mais importante? Talvez você não vai ter o que foi prometido, mas lembre-se de que existe uma recompensa maior. E sabe qual ela é? A nossa recompensa. Diz Colossenses 3:24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor. Qual é a tua recompensa? Por que você vem à igreja? Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Qual é o sentido de você estar aqui? É uma bênção? É querendo uma mudança ali da sua vida que não está indo muito bem? Ou é a Cristo que você deseja? Eu quero Cristo. Quem quer Cristo? Eu quero estar diante do meu Senhor, do meu Salvador, e Ele dizer assim, por mais pelos erros da vida, pelas escolhas erradas, Ele olhar para mim e dizer, servo bom e fiel, entra no descanso. A nossa esperança é essa, irmão. Nós vivemos a nossa vida baseado nessa recompensa futura. Se você vai casar ou se não vai, irmão, isso é a vida, vai te caminhar para isso. Se você vai ter um relacionamento, se não vai, a vida vai te caminhar para isso. Mas lembre-se de que existe uma recompensa maior, que é Cristo. Todos nós aqui um dia estaremos diante da face do nosso Senhor. E nós prestaremos conta das nossas escolhas. E o que eu oro, o que eu peço a Deus essa manhã é que as suas escolhas sejam eternas e não passageiras. Eu oro para que as suas escolhas sejam celestiais e não terrenas. Porque enquanto você estiver vivendo a tua vida nos olhos terrenos, você vai receber as recompensas terrenas. Mas lembre-se, ela é passageira. Ontem, sexta-feira, eu estava conversando com uma moça lá de um setor da empresa, já com 42 anos, e ela disse, até agora eu não me casei. Mas você quer casar? Eu quero casar. Irmão, e está tudo bem. Sabe, as pessoas planejam a sua vida, e é cristã, e as pessoas planejam a sua vida pensando nas coisas terrenas, e glória a Deus por isso. Tem que ter família, tem que fazer filho, tem que gerar filho, glória a Deus por isso. Mas ninguém se preocupa em se preparar para se encontrar com o Criador. Entende? Nós estamos muitas vezes gastando a nossa energia, a nossa força, o nosso tempo, pensando apenas nas coisas terrenas. E eu não estou aqui dizendo, irmão, que você vai ser solteiro para a tua vida. Ela deu um exemplo. E assim são as pessoas. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo para se encontrar com o teu Criador? Porque a recompensa maior que nós devemos investir a nossa vida, a nossa força, tudo que nós somos, é para com o nosso Senhor. Porque a nossa recompensa, ela é eterna.
Nessa manhã, irmão, nós aprendemos e devemos aprender com a vida de Moisés de que vale muitas vezes a pena abrir mão das recompensas terrenas para entrar nas recompensas eternas. Porque aqui, como diz o livro de Mateus, e o próprio Senhor diz, traça não destrói, ladrão não rouba. Ela não enferruja, ela não estraga. A recompensa que foi dada aqui, diz o nosso Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 22, Ele recompensará cada um segundo as suas obras. Tudo que você faz aqui por amor a Ele, Ele recompensará você. Por isso Paulo vai dizer à igreja de Gálatas que nós seremos recompensados por Ele. O vosso trabalho será recompensado. Tudo que a gente faz aqui no Senhor, na eternidade, com pensamento na eternidade celestial, vai ser recompensado. Eu abri mão disso para viver isso. Glória a Deus por isso. Deus há de recompensar você. Deus recompensará cada um de nós segundo aquilo que nós abrimos mão de coisas passageiras para viver as coisas celestiais e eternas. Nós não ficaremos desamparados, irmãos. E eu oro para que em nome de Jesus você possa ser alguém que receba as recompensas eternas. Eu oro para que eu e você, possamos ser encontrados por Ele. Mas isso vai exigir de nós escolhas. Eu tenho que abrir mão aqui como Moisés, mas se eu abrir mão vai ser impactado a minha vida, irmão. Já repeti isso e vou repetir de novo. Eu não sei como que eu sustento uma família com 2 filhas e estou construindo uma casa. Eu não sei, mas Deus sabe. E apenas eu trabalhando. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, preciso pôr essa mulher para trabalhar, para me ajudar. Mas Deus faz milagre, mas Deus age, Deus opera. Esse final do mês eu falei para ela, falei assim, tenho 2 metas para bater. Eu falei assim, a outra meta eu não vou conseguir. E do nada, de ontem um cliente disse assim, coloca esse pedido aí que vai bater minha meta. Eu não sei como, mas Deus faz. Vocês estão entendendo, irmão? E às vezes a gente abre mão dessas coisas aqui para desfrutar disso aqui. E muitas vezes, irmão, não estou falando que é errado. Mas o Senhor é recompensador para aqueles que vivem nesse lugar. O Senhor recompensará aqueles que estão abrindo mão desse lugar, dessa posição, de aceitação, de status, de poder, de reconhecimento, de pecado. Porque o texto diz que Moisés abriu mão de desfrutar do pecado. Ele abriu mão. Ele disse, eu não quero isso aqui não, eu quero isso, eu quero estar aqui, é no Senhor, vivendo para o Senhor, dedicando a minha vida para o Senhor, porque aqui a minha recompensa é eterna e garantida. Diabo não pode roubar, ladrão não pode roubar, ferrugem não pode enferrujar, nem traça pode destruir, porque no Senhor a recompensa é eterna, verdadeira e vale a pena. Mas isso é para quem age pela fé. Enquanto você estiver sendo racional, tem muito crente que é racional. Nós precisamos parar de ser um pouco racional e agir pela fé. Não, mas o que vai ser de mim? Se eu entrar nisso, está fazendo certo, está andando certo, está obedecendo a Deus, está andando na presença de Deus, está fazendo a vontade de Deus, confie em Deus, crente. Não, mas você sabe como que é, pastor, isso aqui vai impactar na minha vida, na minha família. Confie em Deus, faça o que é certo, faça o que você tem que fazer, obedeça a Deus, a palavra de Deus. Mas não, as pessoas querem se apoiar aqui, é no Egito. É a aceitação, é o status, é o poder, é o dinheiro fácil, é as coisas fáceis. E assim a vida não vai, irmão. Nós devemos estar nesse lugar, olhando para Ele e olhando para recompensa futura. Sempre quando o diabo chegar assim para você e falar no seu ouvido, não vai dar, você vai se enrolar. Você olha para o alto e diz, Senhor, eu estou aqui. O diabo quer me envergonhar, mas eu estou aqui nesse lugar, eu estou vivendo em obediência no Senhor. Senhor, eu não estou te cobrando, não estou te colocando na parede. Eu, pela fé, creio de que o diabo
vai ser derrotado e envergonhado. E acabou, vai descansar no Senhor. Agora não, ai meu Deus, a gente fica correndo e vai para lá e vai para cá, e desespero, e faz coisa errada, fecha negócio errado, faz negócio errado, e aí a situação piora. E ao invés de nós estarmos aqui, Senhor, meus olhos estão aqui. A política está mal, tá, e vai piorar. E eu não falo que é por causa de um político, não. Política é tudo igual, irmão. Direita, esquerda, pensa só neles e acabou. Os nossos olhos não estão em políticos, os nossos olhos estão no Senhor. A igreja, quem cuida não é o Estado, é o Senhor. A igreja não foi fundada pelo Estado, foi fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Acabou. Eu creio nisso e vivemos isso e acabou. Ah, mas estamos vivendo uma crise econômica, irmão. Olhe para aquele que é recompensador. Senhor, meus olhos estão em Ti. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Trabalhar, acordar cedo, me esforçar, dedicar. Senhor, abençoa meu caminho, meu dia. Abençoa os meus clientes. Abre as oportunidades. E aí Deus vai fazendo o que tem que fazer. Senhor, me tira dos laços errados, dos negócios errados, das armadilhas erradas, do dinheiro fácil, do dinheiro enganoso. Me livra dessas coisas, Senhor. E Deus vai agindo e operando. Porque a nossa recompensa é lá, ó. Amém? Então, irmãos, cuidado com as suas escolhas. Escolhas terrenas, recompensas terrenas, porém passageiras. Escolhas eternas, recompensas eternas e eternas. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé no seu lugar?